Olá, meus queridos irmãos. Prazer enorme estar aqui, né? Bom, com vocês. Hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre uma passagem do Evangelho que é linda e que acho que nos fala muito, nos traz muitas mensagens. Chama-se a parábola do bom samaritano. Talvez até você já a tenha ouvido, escutado várias vezes, mas o Evangelho do Cristo, ele é assim. Ele é um lugar em que todas as vezes que nós revisitamos, temos uma outra visão, porque a cada visita, você, eu, todos nós somos uma pessoa nova, uma pessoa diferente. E cada vez que você entra renovado. Você tem um olhar novo sobre as lições aparentemente antigas. Mas como é que a gente pode falar que o Evangelho do Cristo é antigo, se na realidade ele é eterno? Então, eu convido você a renovar o seu olhar e se permitir vivenciar essa belíssima parábola do Cristo. E antes de nós começarmos, eu gostaria de trazer algumas explicações sobre quem eram os samaritanos à época de Jesus. Até para que nós possamos entender mais profundamente assim tudo que ele falou nessa parábola. Vejam, na introdução do Evangelho, conta-nos Kardec que após a morte do rei Salomão, houve uma separação das 12 tribos de Israel, onde as 10 tribos do norte se separaram das 2 tribos do sul. E essas 10 do norte fundaram uma capital chamada Samaria, enquanto que as do sul, né, as 2, continuaram com a sua capital, Jerusalém. Naquele tempo, 3 vezes ao ano, os hebreus religiosos tinham como prática uma peregrinação até Jerusalém. Essas peregrinações aconteciam basicamente em 3 épocas. Na época da festa da Páscoa, na época de Pentecostes e na festa das tendas. E os samaritanos, para tornarem mais profunda essa cisão e não terem mais de ir até Jerusalém para a celebração dessas festas todas, construíram para si um templo particular. Só que eles adotaram algumas reformas religiosas. Vejam, então, 3 vezes ao ano, eles faziam essas peregrinações, porque na tradição religiosa deles, Deus morava em Jerusalém. Portanto, eles iam ao templo em Jerusalém para ter uma experiência divina ou uma experiência com Deus. Mas por conta dessas brigas, dessas divergências, o povo hebreu vivia um certo drama. Ou seja, samaritanos e judeus, que eram povos irmãos, filhos de uma mesma origem, chamada Abraão. Eles viviam meio que vamos dizer assim, uma certa briga em função de um fanatismo religioso. Percebem? E existiam entre esses dois povos uma aversão recíproca. Lembrem que no Evangelho de Lucas narra quando Cristo passa pela Samaria e ele lá encontra uma mulher samaritana e ele lhe pede água. E ela estranha
Por quê? Porque ele era um homem judeu falando com uma mulher samaritana. Notem que estamos falando de uma sociedade extremamente patriarcal. Percebem? Daí essa coisa dela estranhar. Porque o judeu não falava com o samaritano. E principalmente ela sendo mulher. Percebem? Outro fato assim interessante é que o povo samaritano não se considerava judeu, e sim descendente dos antigos habitantes da histórica província da Samaria. E também, por outro lado, o povo judeu, para eles, os samaritanos eram considerados povos impuros, porque eles não seguiam a tradição religiosa judaica conforme entendiam os judeus, que eram extremamente conservadores. Lembram que eu falei que quando eles fundaram a capital Samaria e lá construíram um templo particular deles, eles fizeram algumas alterações nas tradições religiosas. Percebem? E aos olhos dos judeus ortodoxos, então, os samaritanos eram povos heréticos, ou seja, eles contrariavam os dogmas estabelecidos pelo judaísmo. E, portanto, consequentemente, eles eram desprezados e perseguidos. Percebe? A partir daí, a gente começa a entender os fundamentos da parábola do bom samaritano. Agora vamos à parábola. Conta-nos o evangelista que, nas vésperas da festa da Páscoa, aquela festa em que o Cristo seria preso, julgado e crucificado, o Cristo diz aos seus discípulos que precisa ir a Jerusalém. Obviamente que os seus discípulos pensaram que o Cristo queria fazer uma viagem de peregrinação, aquela subida até Jerusalém, né? Na cabeça deles, o Cristo queria cumprir apenas um rito religioso, mas, na verdade, Jesus queria levá-los a viver a maior experiência de suas vidas. Até porque o Cristo já sabia que essa seria a sua última viagem. Aí, então, eles chegando em Jerusalém, vem um doutor da lei para tentar o Cristo. Só lembrando que o interlocutor de Jesus não é uma pessoa comum, mas um doutor da lei. Uma das categorias mais respeitadas do judaísmo na época, devido ao seu grande conhecimento sobre as tradições mosaicas e a Torá. E ele sabia que perder um debate público com um rabino conceituado poderia levar Jesus a uma certa desonra pública. Percebem? E os doutores da lei eram judeus versados nas leis religiosas de Israel. Basicamente, eles se dedicavam a estudar, a interpretar e a ensinar essa lei. Aí, então, esse doutor da lei chega para o Cristo e pergunta: Mestre, que preciso fazer para herdar a vida eterna? Interessante destacar que o doutor da lei, eles eram pessoas que estudavam muito. Percebem? Então, eles sabiam que essa era uma pergunta, no mínimo, capciosa. Mas aí o Cristo, sabedor de tudo isso, responde: o que está escrito na lei? Como lês o que está escrito? Notem que o Cristo faz aqui duas perguntas que parecem ter o mesmo significado, mas, na realidade, elas são bastante diferentes. Uma coisa é o que está escrito, outra é o que você lê, como você entende e o que você interpreta. E o doutor da lei
Respondeu, né? Bom Cristo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Na sequência, o Cristo diz: respondeste muito bem. Faze isso e herdarás a vida eterna. Parece simples, né? Claro que nesse instante o doutor da lei percebeu que Jesus o havia colocado em uma certa situação complicada. Ele que veio para testar Jesus, na verdade estava sendo testado. Ele que pretendia pegar o Cristo em alguma contradição, acabou se envolvendo numa situação, no mínimo aí, constrangedora. Mas vejam, um homem não se tornava doutor da lei à toa. Ele estudava muito, discutia muito entre os seus pares e acabava adquirindo muito conhecimento, sabedoria e esperteza. Então, ele se lembrou de uma dúvida recorrente entre eles, que era: quem é o meu próximo? E ele pergunta isso ao Cristo. Obviamente que a maioria deles entendiam, até por uma questão de conveniência, que seu próximo era o judeu. Portanto, se não fosse judeu, não era seu próximo e, consequentemente, ele não precisava amá-lo. Percebe? Mas aí o Cristo, percebendo que o doutor da lei não tinha entendido bem a sua mensagem, toma a palavra e aí conta essa belíssima parábola. Vejam. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões que o despojaram, cobriram de ferimento e se foram, deixando-o semi-morto. Vejam, uma pessoa descia de Jerusalém para Jericó. Aqui já tem uma certa mensagem implícita. Geograficamente, Jerusalém fica mais alto do que Jericó. Porém, Jerusalém era considerada a cidade assim da espiritualidade. Lá estava o templo e tal. E Jericó era mais um lugar de mais das coisas materiais. Lá onde eram feitos, lá eram feitos a maioria das coisas materiais, ou seja, compra, venda de coisas. Percebe? Tinha um porto lá onde isso acontecia de uma forma muito, muito forte. Né? Então, vejam, aí machucaram o homem, né, e deixaram-no caído. Aí veio uma pergunta simples: mas quem era esse homem? Jesus não fala. Mas vejam, poderia ser eu, você, meu pai, minha mãe, seu pai, a sua mãe, sua filha, minha filha. Percebem? Mas isso não é o que importa agora. O importante aqui é lembrar que a dor nos iguala. A dor de um câncer é exatamente igual em todos, independente de cor, raça, religião. A dor dói do mesmo jeito. E esse homem, independente de quem ele fosse, estava precisando de ajuda. E aí o Cristo continua. Vejam. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Notem que, na parábola do Cristo, um sacerdote que para os judeus era uma autoridade de Deus, um homem de grande conhecimento das Escrituras, educado nos princípios do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele foi o primeiro a aproximar-se. Porém, aquele homem que, em tese, representava Deus na terra, tratou de apressar o passo e simplesmente seguiu sem fazer nada. E o Cristo continua.
Um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Aqui cabe um parêntese. Veja, o sacerdote era um homem do templo, um homem que dedicava a sua vida a estudar os mandamentos de Deus, os ensinos vindos do alto. E o levita é também um homem do templo, um homem que cuida das coisas do templo. Portanto, ele também era voltado para as coisas de Deus. Percebe? E ambos passam adiante sem fazer nada. Aqui, nós já podemos observar que Jesus não apenas trata da necessidade de se acudir à dor alheia, de se dedicar com afinco ao próximo, como também e principalmente ele expõe a inutilidade dos preceitos religiosos embasados em arcaicos costumes. Notem que nessa parábola o Cristo faz referência a dois homens importantes do judaísmo, o sacerdote e o levita. E ambos passam sem tomar nenhuma atitude. Vejam que, de certa forma, o Cristo estava dizendo ao doutor da lei: vocês, apesar do tanto que estudam, não conseguem sequer serem bons para com o seu próximo. Vocês que falam de paz, de amor, de vibração superior, mas só conseguem amar quem concorda com vocês, ou seja, quem é judeu. Vocês são insensíveis à dor humana. Percebem? É mais ou menos isso que o Cristo estava passando. Até porque o sacerdote e o levita, eles foram até Jerusalém, rezaram e tiveram sua experiência religiosa. Ou seja, em tese, eles estavam próximos a Deus. Mas vejam que, na hora de colocar em prática, de cumprir aquilo que eles mesmos ensinavam e que estava escrito na lei, amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo, eles não conseguiam colocar isso em prática. Percebem? E aí o Cristo continua com a parábola. Veja. Mas um samaritano que viajava, chegando onde estava aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Como aquele samaritano foi tocado de compaixão, rapidamente, ele deve ter pensado: meu Deus, aqui caído poderia ser um filho meu, poderia ser minha mãe, ou até mesmo eu aqui caído, ensanguentado. Percebe? E ele também poderia simplesmente ter ficado em cima do cavalo dele, pensando: coitadinho, coitado desse homem caído aí, ensanguentado, machucado. Mas não. Ele aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Observem o cuidado que o samaritano tem com o homem caído. Derrama vinho, que é um antisséptico. Depois passa óleo nas suas feridas. Óleo que é um analgésico. Aí vejam o detalhe que o Cristo fala. Vejam. Coloca-o no seu cavalo. Leva-o até a hospedaria e cuida dele. Observem que o Cristo tomou cuidado de falar: coloca-o sobre o seu cavalo. Por quê? A partir daí, ele tinha dispensado algo do seu próprio uso e a partir daí ele seguiria a pé até a hospedaria. Percebem? A propósito, vocês se lembram quem é o samaritano na visão de um judeu? Pois é, este homem fazendo tudo isso. Imagina se ele fosse uma pessoa boa. E ele ainda fez mais, vejam. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse:
trata bem desse homem, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando regressar. Vejam, ele pagou a hospedagem e pediu ao hospedeiro que tratasse bem aquele homem e garantiu que quando voltasse, pagaria o que ele tivesse gasto a mais. Primeiramente, eu gostaria de destacar que, ao mostrar que um simples samaritano pudesse ser mais autêntico e correto aos olhos de Deus que um sacerdote ou um levita, Jesus aí imprimiu a regra moral, enquanto expôs a fragilidade do pensamento religioso vigente naquela época, talvez até hoje. E aí, de uma certa forma, encurralando o sábio doutor na solidão do seu domínio puramente intelectual. E aí, depois de toda essa contextualização, o Cristo faz a pergunta final ao doutor da lei. Essa pergunta, na minha avaliação, liquida. Vejam, o Cristo pergunta a ele: qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que havia caído em poder dos ladrões? E o samaritano responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Essa parte aqui eu acho interessantíssima pelo seguinte, vejam que a resposta, ela era óbvia, mas o doutor da lei teve uma certa dificuldade em responder. Por quê? Porque a resposta era simples. Era o samaritano, só isso. E ele não queria dizer essa palavra. Então, ele deve ter pensado rapidamente e aí disse: é aquele que teve misericórdia para com o homem. Percebe? E aí o Cristo diz: então vai e faça o mesmo. Essa parábola nos traz várias lições sobre o amor ao próximo, a caridade e a verdadeira compreensão dos ensinamentos cristãos. Nessa parábola, nessa história, Cristo destacou que a vida de fé não se trata de religiosidade, de cumprir rituais nem tradições, mas sim de demonstrar amor prático e misericórdia pelos outros, pelo próximo. Ainda que esses outros sejam de grupos desprezados na sociedade, ou até mesmo que eles sejam nossos inimigos. Vejam, o Cristo deixa claro que todos são nossos próximos, independentemente de sua origem, raça, cor, credo, religião. Mas aí, novamente, vem a pergunta: afinal, quem era o homem caído? Poderia ser um judeu, samaritano, romano, escravo. Novamente, isso não importa. Devemos apenas amar indiscriminadamente, estando sempre dispostos a ajudar quem necessite. Lembrando que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Notem que em todos os ensinamentos, em todos os seus ensinos, Jesus aponta sempre essas duas virtudes e, principal, ele sempre dá o exemplo. Ao mesmo tempo em que ele não se cansa de combater o orgulho, o egoísmo, ele recomenda sempre a caridade como uma das condições da felicidade futura. E vejam, uma coisa interessante aqui também é que o Cristo destaca o samaritano, um homem considerado herético,
Ou seja, um indivíduo que, em tese, se opõe aos dogmas estabelecidos pela religião judaica, mas que pratica o amor ao próximo. Notem que Jesus não considera a caridade apenas como uma das condições para se herdar o reino de Deus, mas como a condição única. Lembremos a pergunta do doutor da lei. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde com uma parábola que simboliza o amor ao próximo, ou melhor, uma parábola que simboliza a caridade. Vejam que, se outras condições houvessem a serem preenchidas para se herdar a vida eterna, o Cristo certamente as teria indicado. Desde que ele coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. A brandura, a benevolência, a humildade, a indulgência. E também porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. E, já caminhando para o final das nossas reflexões, eu gostaria de trazer uma linda história de um homem que viveu plenamente os ensinamentos de Jesus contidos nesta parábola. Porém, antes de contar essa história comovente, vamos rememorar um texto de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Veja o que ele diz. O homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e que, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho. Notem que o autor espiritual diz o homem jactancioso, ou seja, o homem orgulhoso, vaidoso, egoísta, prepotente. Mas para nós, que via de regra somos esses homens jactanciosos, ele afirma que existem corações que nos amam e que a nós se dedicam, que olham para cada um de nós com um olhar de indulgência, de compaixão, e nos estendem mãos acolhedoras. E como diz aqui o texto de Emmanuel, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras. Ou seja, quanto mais o espírito sobe na escala espírita, quanto mais ele evolui, maior é o seu amor, maior é o seu carinho. E assim, ele se volta para aqueles que permanecem na retaguarda, ainda nas sombras da ignorância. Percebe? Notem que quanto mais o espírito cresce moralmente e em sabedoria, e é justamente o amor, a misericórdia e a caridade que fazem com que ele, que cresceu, que evoluiu, não se esqueça de nós, que ainda somos crianças espirituais. E assim como fez o bom samaritano, eles vêm nos ajudar. E como eu tinha falado, veremos um pequeno trecho, apenas uma pequena parte da história de vida de um desses grandes espíritos. Trata-se de uma passagem da vida do doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Bezerra concluiu o curso de medicina aos 25 anos. E tempos depois disso, ele se tornou médico homeopata. Agora, é interessante destacar que ele, mesmo antes de se tornar espírita, Bezerra, pelo seu devotamento aos necessitados, ele já recebe o título de médico dos pobres, devido ao seu trabalho de socorro a enfermos, aos necessitados.
às pessoas que não tinham condições de pagar. Mas o fato que eu quero contar é que, em 1950, ocorreu um encontro no plano espiritual para homenagear os 50 anos da desencarnação de Bezerra de Menezes. Chico Xavier era um dos convidados. Agora vejam, Chico, à época, estava encarnado, então ele compareceu em desdobramento. O espírito dele é que foi lá, percebem? E é o Chico que nos conta que, nessa ocasião, Bezerra estava ali bastante emocionado ao recordar os seus 69 anos vividos na Terra como médico dos pobres e irmão dos sofredores. E, de repente, para surpresa de todos os presentes, desce do alto uma estrela extremamente brilhante e se faz presente entre eles. Era Celina, enviada direta de Maria de Nazaré. Celina chega e traz uma mensagem promovendo Bezerra a uma tarefa maior em uma esfera mais alta do que o nosso planeta. Nos conta Chico que Bezerra, emocionadíssimo, ajoelha-se e agradece entre lágrimas a graça recebida. Porém, ao mesmo tempo, suplica a Maria, por intermédio de sua enviada, ele suplica para ficar no seu humilde posto junto aos necessitados da terra, a fim de continuar atendendo os seus compatriotas. O espírito luminoso de Celina sobe às altas esferas, de onde ela tinha vindo. Ela volta, conversa com Maria e depois retorna. Ela submeteu à sua apreciação o pedido de seu servo agradecido e depois retorna com a resposta de Maria. A mãe de Jesus diz que Bezerra pudesse ficar no seu posto o tempo que quisesse e sempre sob as suas bênçãos. Vejam, meus queridos, que assim como temos espíritos da envergadura do doutor Bezerra que nos assistem, temos também irmãos encarnados como o bom samaritano. Aí podemos trazer alguns exemplos: Chico Xavier, Madre Teresa e tantos outros. Ou seja, meus caros irmãos, a ajuda vem de todos os lados, basta que nos permitamos e nos coloquemos em condições, principalmente vibracionais, de receber essa ajuda. E para consolidar ainda mais as nossas reflexões, vamos relembrar o caso de nosso querido André Luiz, mentor desta casa. Quando ele estava há anos no umbral e durante todo o tempo ele recebia as visitas de sua mãezinha e do mentor Clarencio. Porém, dada a sua condição vibratória, ele não era capaz de perceber essas presenças. Somente quando ele fez uma prece íntima e fervorosa, ele foi capaz de perceber a presença de Clarencio, que juntamente com a sua equipe o resgatou e o levou para nosso lar. Notem a importância da prece e da vibração. Percebe? Eu tenho uma passagem particular também que aconteceu em idos de 2002, quando eu tive câncer pela segunda vez. Eu estava no meu quarto, dormindo em tese, era uma madrugada. E o meu quarto, eu tinha começado naquela época a ler as obras de André Luiz. E o meu quarto estava congestionado,
por espíritos tristes. Enfim, estava uma perturbação horrível. Eu não sei bem se eu estava acordado ou se eu estava dormindo, bom, eu não sei. Mas aí naquela agonia, aquela coisa horrível, umas faces terríveis, aí eu me lembrei de André Luiz. Aí eu fiz uma prece, fervorosa, tenho certeza, e eu tanto ouvi quanto vi um vento passar pelo quarto, fazer... e recolheu todos os irmãozinhos que ali se encontravam. Bom, isso é uma parte, isso aí é só um parênteses. E para finalizar, meus caros, voltemos à parábola do bom samaritano e façamos uma última reflexão. Vejam. E quanto a nós? Se o Cristo nos perguntasse hoje, meu filho, minha filha, a partir de hoje, de agora, você vai ser o próximo de quem? Qual seria a sua resposta? Não precisa responder em voz alta. Apenas reflita com o seu coração e responda para você mesmo. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos.